Só gravar ainda, né? Bom, só gravar. A gente faz agora a oitiva da segunda testemunha da reclamada, a senhora Jéssica. Tudo bem? A senhora Tudo me ouve bem? bem? Sim, ouço. Maravilha. A senhora veio prestar um depoimento como testemunha, tá? Só pode conversar comigo e só pode responder perguntas que eu fizer para a senhora, tá bom? Perfeito. Se a senhora não souber ou não lembrar de alguma coisa só falar, só não pode mentir para mim. Se mentir, vai responder um processo e pode ser presa por causa dele, tá bom? Perfeito. A senhora trabalhou ou trabalha na Messer ainda? Trabalho atualmente. Desde quando? Desde outubro de 2015. Entendi. A senhora trabalhou sempre na mesma unidade? Sempre na unidade de Jundiaí. A senhora está na unidade agora ou está em casa? Não, tô em casa. Home Home office. office. Tá. A senhora trabalhou com o seu Paulo, subordinada a ele, ou perto dele, alguma coisa? Sim, trabalhei como subordinada. Foi da equipe dele? Sim. A senhora trabalhou naquele projeto do aplicativo para entrega, né, do gás, é isso? Sim, trabalhei. Truck Invoice, né? Entendi. E quanto tempo foi esse projeto? Foi bem grande. Não consigo te precisar em meses, mas acho que foi mais de 6 meses. Entendi. E durante esse projeto, a senhora trabalhou também na unidade ou esse projeto te colocou aí para fazer uma série de trabalhos de rua? Eu viajei pelo projeto. Durante os 6 meses ou um período menor? Eu viajei a partir do mês que eu entrei, então desde outubro, né, até a finalização do processo, do projeto. Então, pelo menos aí uns 5 meses eu viajei. Entendi. E quem que trabalhou nesse projeto? Tinha bastante gente, eu não vou conseguir recordar o nome de todos, né? Mas, por exemplo, da minha equipe, eu e o Diogo. Doutora Viviane, eu vou pedir a licença, eu vou só desativar o som da senhora, porque está dando Ai, perdão. áudio no fundo. Não, não tem problema, imagina. Desculpa, da sua equipe foi a senhora Da e minha equipe, eu e o Diogo Vec. Diogo. Diogo é o que eu ouvi agora, né? Isso. Entendi. E o seu Paulo, ele não trabalhou nesse projeto? Não. Nessa época vocês eram subordinadas dele? Sim. Entendi. O Diogo viajou os 6 meses, 5, 6 meses com você também, ou ele viajou menos? Viajou um pouco menos que eu, mas durante o mesmo período. Entendi. E nessa época que a senhora viajava, a senhora ficava também um pouco em Jundiaí ou foi só na rua mesmo? Ficava um pouco em Jundiaí. Entendi. Trabalho em sábado na unidade de Jundiaí vocês faziam? Na unidade, não. Eventualmente, quando eu precisava trabalhar, era durante a implementação desse projeto, treinando as unidades, Ah, entendi. em viagem. Sabe me dizer se o Paulo chegou a trabalhar em sábado nessa unidade de Jundiaí? Não, não trabalhou. No período que você trabalhou ali em Jundiaí, junto com o Paulo, né? Que horário que você estava fazendo nessa época? Eu tinha horário de entrada às 8 da manhã e saída às 17h30. Mas cumpria esse horário mesmo ou acabava fazendo um pouco a mais? O senhor está perguntando a respeito de mim, certo? Eu cumpria esse horário, eventualmente, quando precisava ficar, eu ficava, mas não era frequente. Entendi. O Paulo sabe dizer mais ou menos o horário que ele fazia? O mesmo horário, mas tinha dias, por exemplo, que eu chegava e ele já estava, tinha dia que eu chegava e ele ainda não estava. Então, tinha uma certa flexibilidade. E com relação ao horário de ir embora? A mesma coisa, tinha dia que ele saía um pouco antes de mim, tinha dia que eu saía e ele ainda ficava mais um pouco. Maravilha. Tá certo. E horário de intervalo?
A gente fazia como padrão, né, o horário de meio-dia para o almoço. Aí de meio-dia até 1 hora de almoço. Tá certo. Doutora Viviane, pois não? O áudio da senhora está desligado, tá? Só lembrar. Perdão. É que é o barulho de fora. A gente tem que ficar tudo aberto agora, é complicado. Não tem jeito. Não tem jeito. Excelência, eu gostaria de saber o seguinte: esse projeto que ela está focando no projeto, esse projeto, se a gente pegasse assim, dentro desses 6 meses que ela falou, era 6 meses direto, todos os dias viajando, ela já esclareceu que não. Mas se a gente pudesse estabelecer uma frequência, com que frequência, por exemplo? Primeiro, durante todo esse projeto, o Paulo continuou trabalhando internamente em Jundiaí? O Paulo ficou em Jundiaí? Estava na unidade de Jundiaí, interno. Isso, sim. Tá. Vocês, durante o projeto, quando você estava na unidade, se você pudesse estabelecer, tanto em relação a você quanto em relação ao Diogo, quanto tempo, em média, quantos dias da semana, em média, durante o projeto, vocês ficavam em Jundiaí, ou especialmente você, ou se tinha diferença de você para o Diogo, e quantos períodos vocês estavam fora? Vocês se revezavam? Quando um estava, o outro não estava? Como é que funcionava isso? Na verdade, assim, a gente foi dividido para cada um atender uma unidade nossa, né? Então, a gente tinha um período para viajar e atender essas unidades. Nem sempre coincidia da gente estar viajando junto. Então, tinham semanas que eu estava viajando e o Diogo estava na unidade, sim, tá? Dentro de um mês, eu podia te dizer que uma semana do mês, por exemplo, eu estava na unidade e as demais não. Em relação ao Diogo também é a mesma coisa? Eu viajei bem mais que o Diogo. Entendi. Mas acontecia de, por exemplo, você estar na unidade e o Diogo não está e vice-versa, ter essa troca acontecia? Sim, acontecia. Tá certo. Mesmo neste período, você sabe me dizer se houve, assim, fora as pessoas que estavam envolvidas propriamente no projeto, no caso você e o Diogo, fora vocês, em relação ao resto da equipe, você entende que a jornada, inclusive ao senhor Paulo, que o trabalho cotidiano ali se manteve inalterado, inclusive com relação à jornada? Se manteve dentro da normalidade, né? O impacto maior era o projeto, que era uma demanda externa. Agora, a rotina da área não mudou em função disso. Você sabe me dizer se o seu Paulo marcava ponto, ou tinha algum tipo de controle? Não marcava. Quantos subordinados vocês eram a ele? Era eu, o Diogo Vec e o Marcos Paulo. Éramos 3. Além do pessoal da unidade de Jundiaí, ele tinha algum subordinado externo? Não. Excelência, ela sabe... isso eu já perguntei, não vou falar. Acho que só, Excelência, para mim está suficiente. Maravilha. Doutor Fernando? Excelência, eu gostaria de saber qual que é se ela sabe informar o nível de contratação dela, se era júnior, pleno ou sênior. O senhor está perguntando qual era a minha função? Desculpa. Júnior, pleno, sênior. Eu entrei como analista sênior. Sênior. Pois não, então. Tá. Excelência, não ficou claro em relação ao Diogo, quantas vezes ele viajava? Ela falou que ela viajava, ficava 3 semanas fora, foi isso que eu entendi, né? Na média, sim. Na média, 3 fora e 1 dentro. O Diogo viajou muito menos que ela. O quanto ele viajou, você consegue precisar ou não? Não me recordo, porque era uma escala bem dinâmica, mas certamente ele trabalhou menos que eu, porque eu, dentro da equipe, fui a que mais viajei. Pois não. Tá. Se o serviço do reclamante, Excelência, era essencialmente interno? O serviço Paulo dele... trabalhava mais interno, né? Sim. Isso daí já ficou bem delimitado que é interno, ficou bem claro. Perfeito. E, Excelência, para ele, quando eventualmente ele fazia algum trabalho externo, como é que era feita essa programação? Quem definia? Ele fazia alguma coisa externa, Paulo, não? Não é de meu conhecimento. Pois não, tá. Só um segundo, Excelência.
Se ela sabe informar, excelência, com relação à transferência do reclamante, se ela foi provisória ou foi definitiva, excelência? Sabe dizer se quando ele foi para Jundiaí ele tinha perspectiva de voltar ou não? Eu não consigo te informar, porque quando eu fui contratada, ele já trabalhava em Ela Jundiaí. tá em 2015, doutor. Ela Tá, falou aí. perfeito. Ah, perfeito. Nada mais, excelência. Maravilha. Obrigado, viu, dona Jéssica? Agradeço o seu depoimento. A senhora está dispensada. Não há necessidade de voltar para outra sala, não, tá bom? Ah, perfeito.